Você perguntou se o batismo unicista estaria correto. Não. Não é apenas o batismo unicista que está errado, mas toda a doutrina do unicismo, que apesar de considerar que Deus seja um, nega a trindade de três pessoas divinas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Que apesar de considerar que Deus seja um, nega a trindade de três pessoas divinas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. No unicismo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma e única pessoa divina, apenas manifestadas de maneiras diferentes em circunstâncias distintas. Quando Tertuliano, no primeiro século, cunhou o termo latim trinitas, de onde vem a palavra trindade, Quem foi Tertuliano? Tertuliano foi um dos grandes padres da Igreja. Quem são os padres da Igreja? São aqueles grandes homens da Igreja que, principalmente nos primeiros 7, 8 séculos da vida da Igreja, eles começaram o estudo da teologia, eles enfrentaram as heresias. E eles deixaram para nós grandes interpretações da Sagrada Escritura. Temos ali entre eles, por exemplo, São Jerônimo, Santo Agostinho, São Basílio Magno, São Gregório Magno, enfim, grandes personagens da vida da Igreja. Um deles chamava-se Tertuliano. Tertuliano foi um advogado em Roma, muito interessante, católico fervoroso, defensor profundo da Igreja, que nasceu lá no século II, nasceu no ano 155 e morreu por volta do ano 220. Tertuliano se converteu ao catolicismo, ao cristianismo, e passou a ser um advogado assim, ardoroso defensor da Igreja, né? Foi ele, por exemplo, que disse aquela frase, né? Vede como se amam. Essa frase ele escreveu num livro, né, chamado As Suas Apologias, Apologéticum, que ele escreveu para o governador, ou melhor, o imperador romano Marco Aurélio, que era um imperador estoico, de filosofia estoica, e que perseguia terrivelmente os cristãos, mandava muitos cristãos à morte. Então Tertuliano escreveu para ele a apologia, o apologético dele, para mostrar ao imperador que os cristãos não eram aquilo que o imperador pensava e que o povo dizia e que algumas pessoas diziam, né, que os cristãos, por exemplo, faziam, por exemplo, comiam carnes de criança nas madrugadas, era uma interpretação totalmente errônea da Eucaristia. Então Tertuliano escreveu para Marco Aurélio, seu apologético, dizendo, olha isso, os cristãos são maravilhosos, eles se amam, vede como se amam, né? Entre eles não há necessidade. E depois também Tertuliano, na mesma
mesmo documento, escreveu para o imperador o seguinte: não adianta o senhor ficar aí matando os cristãos desse jeito, porque os cristãos, eles não se rendem. O sangue dos mártires, ele escreveu, né, é semente de novos cristãos. E era mesmo, quanto mais cristãos morriam em Roma, né, no circo de Nero, no Coliseu, mais cristãos surgiam. E ele escreveu isso, né? Tertuliano foi esse grande defensor da igreja, escreveu muitas obras. Por exemplo, eu tenho aqui, num dos relatos da vida dele, segundo São Jerônimo, ele foi sacerdote, né? E ele escreveu muitas obras, por exemplo, aos pagãos, ele escreveu a tal Apologia, depois escreveu sobre o testemunho da alma, escreveu também o Tratado contra os Judeus, sobre a prescrição dos hereges, escreveu uma obra muito importante contra Marcião, que era um gnóstico. Ele enfrentou a heresia chamada gnosticismo, que queria explicar o mal e o bem no mundo, dizendo que havia dois deuses, um Deus que era o Deus do bem e um Deus que era o Deus do mal, né? Algo totalmente falho, porque Deus é um só e Deus é Deus do bem. Então, um dos líderes do gnosticismo era Marcião. Então, Tertuliano escreveu essa obra contra a Marcião. Depois escreveu também contra Hermógenes, que era outro herege da época, contra Marcião, contra os valentinianos. Escreveu uma obra sobre o batismo. Escreveu também algo sobre a Trindade. Lá por volta de 190, anos 200, Tertuliano foi o primeiro, talvez padre da igreja, que tenha vislumbrado o mistério da Santíssima Trindade. Falou sobre a Trindade. Bem, infelizmente, Tertuliano ele resvalou numa heresia, né, chamada montanismo, que era de um herege chamado Montano, que lá por volta do ano 200, 180 a 200, ele se achava assim como que a própria encarnação do Espírito Santo. Inclusive, Montano dizia que quando era para batizar, batizava em nome do Pai, do Filho e de Montano. Tal era a identificação que ele achava com o Espírito Santo. Bom, Tertuliano enveredou um pouco nessa heresia por causa do contexto da época. Precisa entender que a teologia estava surgindo. Ele não estava inventando coisa alguma, mas ele estava apenas nomeando algo que já era conhecido desde o primeiro versículo do livro de Gênesis, quando Elohim, que é uma palavra plural de Eloá, criou os céus e a terra. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Em tempos modernos, um determinado movimento pentecostal ressuscitou essa heresia e hoje existem muitos que se dizem cristãos, ao mesmo tempo em que negam uma das verdades fundamentais do cristianismo bíblico, que é a doutrina da Trindade. O batismo bíblico, ensinado por Jesus, é aquele que nos associa a Jesus e é feito segundo a fórmula ensinada por ele, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Os que haviam sido batizados por João Batista e depois se converteram a Jesus foram batizados novamente.
porque eles estavam associados a João, não a Jesus. Veja a passagem. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19, de 3 a 5. E também tem aqueles que batizam em nome de Jesus, por causa da passagem de Atos 19, achando que foi cancelada a fórmula que Jesus deu. Não entendem que não é esta a fórmula, eu te batizo em nome de Jesus. E também tem aqueles que batizam em nome de Jesus, por causa da passagem de Atos 19, achando que foi cancelada a fórmula que Jesus deu. Alguns até acham que batismo seja para limpar pecados, enquanto outros ensinam que é pelo batismo que se é acrescentado ao corpo de Cristo, a igreja. E não são poucos os que batizam para fazer a pessoa membro de alguma denominação. Então, se ele era membro de outra igreja, antes, para ser membro dessa, ele tem que ser batizado de novo, aí ele sai daqui, vai na outra, é batizado outra vez, porque daí ele vai se fazendo membro cada vez que é batizado. Isso é tudo bobagem, não tem nada disso. E também tem aqueles que batizam em nome de Jesus, por causa da passagem de Atos 19, achando que foi cancelada a fórmula que Jesus deu. Não entendem que não é esta a fórmula, eu te batizo em nome de Jesus. Alguns até acham que batismo seja para limpar pecados, enquanto outros ensinam que é pelo batismo que se é acrescentado ao corpo de Cristo, a igreja. E não são poucos os que batizam para fazer a pessoa membro de alguma denominação. Então, se ele era membro de outra igreja, antes, para ser membro dessa, ele tem que ser batizado de novo, aí ele sai daqui, vai na outra, é batizado outra vez, porque daí ele vai se fazendo membro cada vez que é batizado. Isso é tudo bobagem, não tem nada disso. E também tem aqueles que batizam em nome de Jesus, por causa da passagem de Atos 19, achando que foi cancelada a fórmula que Jesus deu. Não entendem que não é esta a fórmula, eu te batizo em nome de Jesus. Jesus, por causa da passagem de Atos 19, achando que foi cancelada a fórmula que Jesus deu. Não entendem que não é esta a fórmula, eu te batizo em nome de Jesus. Mas a pessoa, a quem o que é batizado é associado pelo batismo é Jesus. Por isso que diz que foram batizados a Jesus, ou em nome de Jesus, ou ao nome de Jesus. O batismo em nome de Jesus ou ao nome de Jesus significa batizar alguém conectando a pessoa a Jesus ou ao nome de Jesus,
com a autoridade que Deus delegou de batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma ordem sem data de validade ou de venda. Deus é um só e Deus é Deus do bem. Deus é um só e Deus é Deus do bem. Deus é um só e Deus é Deus do bem.